Você viu ontem no Cidade aqui, em primeira mão, inclusive, né? Você viu primeiro aqui no Cidade, que após a suspensão das obras de revitalização no centro de Maceió, por conta de possíveis danos ao patrimônio arqueológico, uma reunião foi realizada hoje com o IPHAN, que é o Instituto Nacional, né, de Preservação, exatamente do Histórico Nacional. Também equipes da Prefeitura participaram dessa reunião. A repórter Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo e diz qual foi o resultado dessa reunião, como é que ficou definido, a obra continua parada, vai ser retomada de uma outra forma. Tudo bem, Bia? Boa noite. Oi, Edson, boa noite. Voltando a falar com você, então, sobre a situação dessa rua, a Rua da Alegria, que está passando por essas obras de revitalização do centro, para saber como é que fica daqui para frente, né? Ontem os comerciantes já reclamaram dos prejuízos da própria obra, porque com a interdição total da rua, eles perderam a clientela. E agora, com essa novidade, né, de um possível sítio arqueológico que foi encontrado aqui durante as escavações pelos operários, aí a obra ficou sem prazo de retomada, pelo menos nesse trecho. Porém, hoje houve um avanço com a reunião que foi realizada, inclusive com a presença do prefeito JHC e equipes do IPHAN, a superintendente do IPHAN de Alagoas, a Melissa Mota, e também equipes da SEDET, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, e da Seminfra. Ficou definido o primeiro ponto, que na semana que vem, depois do feriadão, na terça, as equipes do IPHAN, da SEDET e da Seminfra vão fazer vistorias nesses trechos em obras aqui no centro da cidade. Porque se esses elementos históricos forem encontrados aqui, pode ser que até em outras ruas eles também sejam localizados. Então é preciso montar um plano de ação, um trabalho com ainda mais atenção, nessa fase pelo menos, e essa vistoria vai acontecer na terça. A Prefeitura também decidiu contratar um arqueólogo que vai acompanhar o avanço dos serviços, que é justamente para preservar esse patrimônio e para registrar tudo aquilo que foi encontrado, o que mais for encontrado, né? Algumas peças já foram levadas por técnicos do IPHAN, alguns moradores, comerciantes também guardaram alguns detalhes daqui, tem até um dente que foi achado aqui ontem. E o que mais for encontrado deverá ser guardado por esse arqueólogo que será contratado para acompanhar de perto o serviço, já que a obra não pode parar, né, Edson? Então, houve um consenso entre o IPHAN de que é importante, sim, a conclusão dos trabalhos, é importante para a cidade, de forma geral, um projeto muito aguardado, um investimento de 4,4 milhões de reais que veio do governo federal, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, para custear essas obras aqui no centro em 15 ruas. Vai ser uma transformação completa no centro e todo mundo está esperando por essa modernidade, por essa acessibilidade tão prometida para essa região. Portanto, a obra não pode parar, mas vai ter que ser feita com ainda mais responsabilidade e a chegada do arqueólogo vai proporcionar isso. E o terceiro ponto que ficou definido pelo próprio IPHAN, inclusive, é que em outros trechos a obra continua normalmente. Pode sim ser retomada. Então não vai atrasar o calendário em outras ruas, mas pelo menos aqui na Rua da Alegria, os técnicos pediram para esperar mais um pouquinho, Edson. Perfeito, Bia. Vamos continuar acompanhando, né, o desenrolar. É importante, claro, ter esse acompanhamento de pessoas especializadas, né? No caso, o arqueólogo que vai ser contratado, ele sabe qual é o valor dessas peças, né? Vai estudar para ver realmente se de fato é uma peça, são vestígios aí de repente pré-históricos ou algo mais recente. Mas é claro que tudo tem que ser preservado, afinal, quando a gente não conhece o nosso passado, a gente não dá valor, né, ao nosso presente, nem valoriza também o futuro. Então é importante a gente ter essa importância da história, né? E daqui a pouco, inclusive, um historiador vai conversar com a gente sobre o que pode ter sido encontrado aí, qual é o valor histórico dessa descoberta. Agora, Bia, você falou que outras ruas devem ter, as obras vão continuar em outras ruas, né? No caso, por enquanto só tinha começado aí, né? Nesse trechinho da Rua da Alegria, que a Rua da Alegria vai até o final lá, né? No caso, só esse trechinho estava funcionando. A Prefeitura já disse qual é a outra rua que vai continuar, qual é a próxima rua que essa obra vai continuar, já que por aí vai demorar um pouco mais ou ainda não? Não, infelizmente eu não consegui essa informação, inclusive eu cheguei a ligar agora à tarde para a assessoria da Prefeitura para saber realmente que ruas são essas que terão as obras continuadas a partir da próxima semana, né? Que não vão ter alteração no calendário, mas eu não consegui ainda esses nomes das ruas exatamente. Agora eu queria só mostrar para você um ponto que eu achei curioso,
minimamente, por assim dizer, aqui na Rua da Alegria. Eu vou mostrar para vocês que estão em casa também, que são esses trilhos que foram encontrados. Lembra que ontem a gente chegou a mostrar uma parte do trilho ainda suja de areia, ali na escavação, né, no meio da obra? Portanto, aqui tem bem mais. E eles ficaram aqui mesmo na rua. Olha só que imagem interessante. São justamente os possíveis trilhos dos bondinhos que circularam aqui anos e anos atrás. Bondinhos aqui em séculos passados, né? Que circularam pela capital. Naquela época, tempos muito antigos, são trilhos em madeira. Na verdade, isso daí seria o suporte por onde passam os trilhos. Então, é uma estrutura forte de madeira, algumas ainda com prego, parafuso, tá tudo aqui. A gente imagina que esse material, ele vai ser recolhido depois para ser armazenado, ou pelo menos parte dele ser armazenado, porque realmente é uma imagem muito curiosa. Estava aí há mais de 100 anos, enterrado esse tempo todo. E a gente imagina que isso também vai ser estudado, Edson.